eu quero falar sobre cartas importantes. Aí a gente podia... Eu queria pedir para alguém desligar esse ventilador aqui. A gente podia pensar em cartas importantes, não sei se você já pensou, mas nós vamos conversar sobre isso agora. Amém? E o que tem isso a ver com casa de paz? Amém? Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela escuta que o Senhor fez, o Senhor ouviu as orações da Tânia, e agora eu te peço, Pai, no nome de Jesus Cristo, o Senhor deixa cada um aqui bem esperto, bem interessado em aprender sobre cartas importantes, Pai. Eu te peço isso no nome de Jesus Cristo, Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Bom, primeira coisa, cartas, pensando em carta, toda carta, quem já escreveu carta aqui para alguém? Quem já recebeu carta? Pouca gente. Vocês nunca, o pessoal está mais na base do e-mail, né? Não é isso? Mas o e-mail também é como uma carta, porque tem um remetente, não é isso? Na carta também se coloca um remetente, né? E que coloca um destinatário. Quem lembra onde é que vai o remetente e o destinatário? O remetente é quem está remetendo, mandando, né? Fica na frente. Onde abre o papel, a parte que abre. Mas a parte da frente, que vai o selinho, para mim eu entendo aquilo lá como sendo frente, né? Aí vai depender. Então vamos considerar assim. Na parte que vai o selinho, vai para onde vai ser enviado, né? O destinatário. E na parte contrária, onde abre, é o remetente, não é isso? Agora, só isso não é uma carta, concorda? Isso é um envelope. A carta vai dentro, tem um conteúdo ali dentro, não é isso? Muito bem, eu quero falar sobre isso, carta e conteúdo. Tem essa questão de destinatário, de remetente. Existem cartas de diversos tipos, de cartas importantes, cartas sem importância. Quando vai chegando perto das eleições, muita gente recebe carta de político, né? Tem nem nada a ver. E algumas são bem recebidas, outras que na hora que eu vejo que é político, isso daí não quero, nem interessa. Agora, quando eu vejo que é um parente querido, um amigo querido, faz tempo que eu não vejo, eu vou abrir logo, quero saber o que ele está querendo falar para mim, né? Assim como o e-mail, né? Essas cartas que são bem recebidas são ótimas. O ruim, tem cartas que são até odiadas por pessoas, porque quando a carta chega e traz um mal-estar, uma raiva, né? E tem pessoas que mandam cartas, cada carta cabeluda, né? Nesse sentido de notícia ruim, coisa assim, né? A história do Brasil, a história do mundo, fala de cartas muito importantes. Por exemplo, tem algumas cartas famosas no Brasil, não sei quem já estudou um pouquinho de história, tem carta lá da época do Império, mas uma que eu lembro bem agora é quando Getúlio morreu. Não sei se vocês lembram, Getúlio Vargas era o presidente da República, ele se matou, diz a lenda, né, que ele deixou uma carta, né, e deu um tiro no peito e se matou. Essa é a história oficial. Tem alguns que falam que isso não é verdade, que alguém matou ele e fez a carta, né? Mas as pessoas que trabalhavam com caligrafia falaram que era dele mesmo, né, a carta. Bom, tem cartas que ficaram famosas porque, inclusive, provocaram guerra, né, entre países. Tem cartas para o bem. Por exemplo, no Brasil tem uma carta muito conhecida, na época muito falada, inclusive, para quem estuda história, na época da escravidão, apareceu na época da princesa Isabel, apareceram algumas pessoas, inclusive a princesa Isabel, fizeram primeiro uma carta de alforria. Vocês lembram disso? Quem estudou? O que quer dizer alforria? Quem lembra? Carta de alforria. De liberdade para aquela pessoa que era um escravo, mas era dada pelo seu dono, né? Seu patrão, vamos dizer assim, né? Então, aquela pessoa, a partir de um certo momento, era liberta para poder fazer a vida dela, não precisava ficar mais escrava. Essa carta mexeu bastante com a época da escravidão no Brasil, não é isso? E
tem várias formas do escravo arrumar o dinheiro para pagar, mas ainda não vamos parar, não vamos ficar conversando sobre história do Brasil aqui, né? E tem uma carta que é importante também, é aquela carta de amor, né? Que o namorado, a namorada, a esposa manda para o outro que está com saudade, não vejo a hora de ver os teus olhos, né? E aí coisas desse tipo assim. E essas cartas são gostosas. Agora tem cartas ruins, carta de cobrança, né? Carta de condenação, ei, você está condenado a tantos anos de cadeia. Ou então carta de falsa acusação, né? Quando fala, você fez isso, receber uma coisa que não fez. Carta também de infâmia, uma pessoa mandando para outro, falando mal de outro, né? Criando inimizades. E até uma carta, às vezes, que quebram amizades. São tipos de carta, não é isso? A Bíblia fala de cartas importantes, mas eu quero contar sobre algumas delas. Uma é uma carta que o Davi escreveu. Vocês lembram dessa história? Davi é o rei de Israel, escolhido por Deus, ungido por Deus, não é isso? E ele estava um dia, a Bíblia fala que era a época dos reis guerrearem. E o Davi ficou com preguiça de guerrear, queria ficar mais de férias, mais tempo de férias, e ficou no palácio. E a Bíblia fala que enquanto ele estava no palácio, sabe aquele negócio à toa? Subiu no pátio do palácio lá, de repente ele olha para você, epa, o que é aquilo? Será que piscou? Né? Uma mulher tomando um banho e viu uma mulher chamada Betseba, e essa mulher atraiu. A Bíblia fala que o Davi ficou cobiçando a mulher. Todo aquele que fica atraído pelo pecado e continua a curtir aquela tentação, cai no pecado, né? O que nós temos que fazer como cristão, a Bíblia fala claro que nós temos que fugir da tentação, né? Agora, o Davi não fugiu. O Davi, pelo contrário, chamou uma pessoa que trabalhava no palácio e mandou chamar a mulher, quero ver ela de perto, né? E nesse ver de perto já teve um caso com ela, uma relação com ela. E com isso, de repente, aí uns dias, eu estava perguntando lá em casa como que é esses dias, me falaram que é mais ou menos perto de um mês, a mulher mandou um recado que ela ficou grávida, né? Então, eu não sou especialista nisso, eu te perguntava, é isso daí que é? Não é isso, Thaís? Um mês e pouco, já depois da relação, se estava em período fértil, a mulher ficou grávida. Então, a questão toda, ela teve, fala uma relação, não fala se foi mais que uma, né? Mas a mulher ficou grávida e o Davi fazia, e agora que eu faço, né? Essa mulher era mulher de um amigo, inclusive, um servo, um soldado que guerreava pelo Davi, né? Chamado Urias. E o que o Davi fez? Mandou chamar Urias para passar um tempo com a mulher, tentar ver se ele tinha uma relação com ela e ficava como se ele tivesse se relacionado com ela. Mas ele chegou e não quis entrar, falou assim, não, eu não vou ser infiel com os meus colegas que estão lá na guerra. Eu vou ficar aqui dormindo ao relento. E não entrou em casa. E a Bíblia fala que Davi ficou pensando, puxa vida, acho que todo soldado que eu chamasse ia acontecer de querer ver a mulher, mas vem esse, né? Como se fosse um castigo para o Davi. E então Davi mandou ele de volta, mas na hora de mandar de volta, Davi ficou bolando formas de resolver o problema. E uma forma que veio à cabeça dele foi, mata esse cara. Aí ele escreveu uma carta. A Bíblia fala que ele escreveu uma carta para o general do exército, né? Para o comandante. Esse comandante também amigo do Davi, chamado Joabe, e escreveu na carta, olha, o portador dessa carta, ele está querendo guerrear lá na frente, mas dá um jeito de guerrear de modo que ele morra. Veja que caráter que Davi mostrou ali, né? Na carta. E aí imagina
dar a carta na mão da pessoa que estava condenando. Não é? É uma carta, vamos dizer assim, traiçoeira, desaforada, né? Mas foi numa carta que Davi mandou matar o Urias. E Urias morreu. Tem outros tipos de carta na Bíblia. Essa carta, para mim, é uma das que mais, assim, mais impactante, né? Tem a carta também de Jezabel, que escreveu no lugar do Acabe. Acabe era um rei, né? E o Acabe um dia passou assim numa plantação, falou assim, eu gostaria de ter essa plantação para mim. Foi conversar com o dono da plantação, mas o dono da plantação não quis, chamava de Nabote, o dono da plantação, né? Não quis vender, falou, não vou vender não, está indo tudo bem, eu não preciso de dinheiro. E o Acabe foi triste para casa. Foi triste para casa e ele, chegando em casa, ficou lá, cabisbaixo, tal. A mulher chegou para ele, o que é isso aí, rapaz? Está triste por quê? Por causa do Nabote, ele não quer vender a terra dele para mim. Mas que é isso? Você é rei, né? Tal. A Jezabel era meio machona e também inspirada pelo demônio, né? E ela falou assim, tá bom, deixa eu resolver isso daí. E ela fez uma carta. Fez uma carta e escreveu no papel, né? E pôs o nome do Acabe. E o Acabe selou, né, com o anel de rei dele, que era uma ideia de mandar fofocar e levantar pessoas na sociedade de Israel, acusando o Nabote de ser blasfemo, de ser traidor, coisas desse tipo, né? E aí levantou um grupo, começou a acusar, até levar ele a apedrejamento à morte. Essa carta também levou à morte de um homem santo, vamos dizer assim, né? Puro, né? Agora, tem cartas boas, por exemplo, da Esther, para livramento do povo, né? Que o pessoal ia guerrear contra o povo de Judá, e ela era judia e, como rainha, ela conseguiu fazer uma carta para livrar o povo. Lembra disso? Outra carta interessante também é quando Deus mandou Jeremias escrever uma carta e levar para a Babilônia e dar esperança para o povo lá. Vocês podem casar, podem plantar entre vocês mesmos, mas daqui 70 anos vocês vão ficar libertos. É uma carta que fala assim, toma ânimo, né? Não sei se vocês ouviram, eu fiquei pensando num exemplo de uma carta para a gente conversar um pouco mais sobre cartas aqui. Há uns anos atrás, se não me engano foi em 2005, teve um rapaz, um brasileiro, que ele era traficante de droga e ele rodava pelo mundo aí, vendendo droga. E um dia ele foi pego na Indonésia, e lá na Indonésia ele foi pego com droga dentro da prancha de surf. Lembra disso? Saiu na televisão, tal. E aí, na Indonésia, a condenação é ou pena de morte ou prisão perpétua para quem trafica drogas. E ele foi condenado à morte por fuzilamento. Lembra disso? Lembrar? Bom, não é dessa história que eu vou contar, tá? Mas eu inventei uma só para ilustrar o que eu pensei sobre isso. Vamos imaginar, então, uma história que eu inventei em cima disso. Numa família do bem, né? Uma família com pais, honesto, trabalhador, a mãe que gosta de todos os filhos, todos investem nos filhos, tudo. E, de repente, um dos filhos começa a se afastar dos princípios da família, talvez até eles são cristãos, não pensei nisso, mas não são cristãos, e também se afasta, ele começa a se afastar, começa a ter más amizades, começa, de repente, a usar uma cocaína, uma droga, sei lá, uma coisa assim, e começa a ter aquele negócio que todo drogado faz, que é sumir de casa e volta quando quer, e começa a dar trabalho para os pais, e os pais ajudando, tentando até internar ele em centro de recuperação, ele não quis. E um dia ele sumiu de uma vez. E foi fazer o que esse rapaz fez. Ele foi para um país e foi levar drogas
começou a vender droga, né? Foi levar drogas. E chegou num país que era duro, um regime bem duro como esse da Indonésia. E lá ele foi preso com a droga. Vamos pôr assim, em vez de prancha de surf, podia ser bola de futebol, sei lá. Né? E quando ele chega, prenderam ele e já vem, pouco tempo depois, vem para os pais a notícia, olha, foi preso lá naquele país e está condenado à morte. E os pais ficam apavorados, não é assim, todo pai fica apavorado. Pensou, meu filho está condenado à morte. Eu fico pensando no caso desse da Indonésia, como que a família sofreu aqui no Brasil, porque eu lembro que naquela época foram até conversar com o presidente da República, né? E tentaram, de todo jeito, ver se tinha um jeito de libertar. E o Itamaraty aqui no Brasil, a ONU tentou interferir, mas não teve jeito, o rapaz foi condenado mesmo. E aí, nessa história que eu inventei, o rapaz foi condenado. Estava lá para ser fuzilado. Aí, de repente, ele fica, muda um pouquinho. Ele fica sabendo que tem um grupo que consegue entrar lá naquele país e sair ileso e fazer algumas coisas lá, que é um grupo de ex-guerrilheiros. Um pessoal que era metido assim, com guerra na selva, guerra e fazer terrorismo e tal. De repente, ele conseguiu essa notícia, conseguiu o contato, conversou com o chefe dos ex-guerrilheiros, só que ele precisava gastar dinheiro. Então, para gastar dinheiro para comprar coisas, ele ia precisar até de helicóptero, né? Vamos pensar, precisava de mandar esse pessoal para aquele país, se fosse, por exemplo, a Indonésia, o outro lado da Terra, né? Dá a volta na Terra. E aí, a viagem de avião é cara, chega lá, tinha que tentar alugar um helicóptero, e depois tinha que camuflar esse helicóptero, porque teria que usar. Tinha várias coisas que tinham que ser feitas. E na hora que o chefe dos guerrilheiros deu a conta para ele, ele quase caiu de costa, né? Porque ele viu que ele não tinha aquele dinheiro. Então, o que ele começou a pensar? Agora eu preciso dar um jeito, eu preciso tirar meu filho de lá. Né? O filho já estava condenado. Vamos dizer assim, tem um corredor, vamos dizer assim, que o corredor que cada um que chega o dia, já era fuzilado e o filho dele já estava no corredor da morte. Aí o pai foi atrás de amigos, vendeu as propriedades dele, um sítio, vendeu casa, carro, e não dava dinheiro, foi atrás de parentes, cada um deu um pouquinho e tal, mas não deu, e foi atrás de banco, empréstimo de banco daqui, dali, entrou em agiotagem, né? E, no fim, ele conseguiu o dinheiro, devendo até, como se diz, até as calças, né? Aí, quando chega nesse ponto, então ele chama o chefe dos guerrilheiros, fala, você está bom, eu te dou tanto e depois o resto quando você trazer meu filho, né? E os guerrilheiros foram, fizeram todo o serviço, tal, mas tinha uma coisa para fazer, que fazia parte do plano de resgate. Era que levar uma carta para o filho saber o que estava acontecendo, e tinha um dia por semana, por exemplo, que os candidatos a serem fuzilados, né, os condenados, eles teriam que ter um tempo de tomar sol no pátio. E aí, nesse momento, uma certa data, ele teria que se afastar do grupo e ficar num canto, que os guerrilheiros iriam dar um jeito de descer lá com o helicóptero e tal e pegar ele. Agora, fizeram a carta, então, e os guerrilheiros mesmo conseguiram arrumar um soldado, né, lá da patrulha do lugar que ficava os presos, os condenados, um que fosse corrupto, um que era desonesto. E aí, na hora que deram a carta para o homem, deram o dinheiro para o homem, e ele pôs a carta no bolso para chegar na véspera, ele ia passar para o rapaz, né? Quando chegasse a véspera do banho do sol lá. E chegou o dia, chegou tudo certinho.
Mas teve um detalhe. O helicóptero veio e desceu a corda com uma pessoa para puxar o cara, para subir ele, mas não tinha ninguém naquele canto. O rapaz não estava lá. E aí já começou a ter tiro e tal, e o helicóptero subir e não conseguiram resgatar o rapaz. Aí foram ver, a carta ficou no bolso do soldado corrupto. A carta não chegou no destino. Foi feito tudo. Gastaram dinheiro assim para dívida para a vida toda. Mas a carta ficou no bolso do soldado, que será, não sei se esqueceram, vamos pensar assim, um podia ser um relaxo, ou por malvadeza, para ferrar o rapaz, ou por esquecimento mesmo, né? Ou por jogar nos dois times, né? Faz de conta que é amigo de um grupo e amigo do outro grupo, mas no fim não chegou. Essa história que eu contei para vocês, no fundo é uma história parecida com o que acontece com a gente. Todos nós fomos feitos por Deus. Todos os humanos, a face da terra, foram feitos por Deus, com carinho, com capricho. Deus sempre dando o melhor, estendendo a mão, né? Gastando o melhor dele. Ele providenciou o resgate de nós, porque todos nós estávamos no corredor da morte, destinado ao inferno, para a morte eterna. E Deus providenciou Jesus Cristo, né? Para que nós saíssemos do corredor da morte e fôssemos resgatados das trevas para a luz, como a Bíblia fala, né? Resgatados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora, o problema é que algumas pessoas não receberam a carta. Algumas pessoas estão condenadas como nós já estivemos condenados, mas não receberam a carta falando que Jesus é a salvação, que entrega a tua vida para Jesus urgente, antes que você seja fuzilado, né, e caia no inferno, você precisa entregar a tua vida para Jesus, que você tenha a saída. Mas muitos não receberam a carta. Muitos estão sem receber essa carta de libertação, né, que vai levar eles a sair do corredor da morte, do fuzilamento. Eu quero mostrar para vocês algumas coisas, né, relacionadas a cartas importantes. Eu falei dessa carta importante, mas tem uma carta mais importante ainda. Eu quero que você marque na tua Bíblia, veja na tua Bíblia, 2 Coríntios 3:3. O apóstolo Paulo está falando para os crentes da igreja de Corinto. Abriram, acharam? 2 carta aos Coríntios, 3:3. É a segunda carta em que Paulo escreve para os crentes da igreja de Corinto. Ele fala assim, posso ler? Amém? A segunda carta de Corinto é justamente depois da primeira carta, tá bom? Quem tiver com alguma dúvida aí. Fala assim, ó. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração. Amém? Vamos ler juntos? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Já é manifesto. Quando se fala já é manifesto, está dizendo o seguinte, já existe, já está aparente, não é isso? Já é manifesto. Está dizendo o seguinte, já é público, que vocês são cartas de Cristo. Assim, o cristão, o discípulo de Cristo, é uma carta de Cristo. Não tem jeito de fugir.
Amém? É a carta de Cristo. Você aceitou Jesus como teu Salvador, teu Senhor? Alô? Sim. Quem aceitou Jesus como Senhor na sua vida? Amém? Então você é carta de Cristo. Amém? Diga para o teu vizinho, você é carta de Cristo, meu irmão. E é manifesto, quer dizer, todo mundo sabe que você é carta de Cristo. A questão, nós vamos conversar o resto que fala. Mas o remetente é Cristo, isso que está dizendo, quando fala carta de Cristo. Amém? E o remetente escreve bem naquele lado ali que abre, né? Jesus Cristo. Ele escreveu em você e em mim, assim, você é carta de Cristo. E o enviado, nós estamos enviados como carta. E Cristo é que está dando o carimbo, colocando o seu nome em nós. Assim, você é carta de Cristo. Amém? E quando é de Cristo, nós temos que levar muito a sério, porque essas palavras que tem contidas dentro da carta, de você e de mim, são muito importantes, são imperdíveis, são cartas que podem virar uma vida, podem mudar uma vida. Sem elas, o condenado vai continuar condenado e vai à morte, no corredor da morte. Amém? Muito bem. Você foi resgatado por Jesus, então você é escolhido como carta de Cristo. Agora, todo ser humano foi destinado à vida eterna. Mas o pecado, né, ele trouxe um problema que foi tirar a pessoa de perto de Jesus. E aí, quando esse pecado tira de perto de Jesus, a pessoa vai para as trevas. Aqui a Bíblia, em 1 João, fala bem claro isso. A pessoa vai para as trevas e, nas trevas, você não entende direito as coisas. Você leva a tropeção, passa o rasteiro, você pisa no caco de vidro. Você não enxerga o que está acontecendo. E te enganam, você é muito enganado nas trevas. Mas graças a Deus que Cristo nos resgatou das trevas. Amém? E lá nas trevas, tem gente ainda que está sendo enganado, está caindo, tropeçando, está se machucando, porque não está vendo nada. E todos nós, tanto eles como nós estávamos condenados. E eles também. Só que nós recebemos uma carta. Alguém foi carta de Cristo na tua vida e levou a mensagem de libertação para você. Amém? Agora imagina o rapaz lá, que era condenado, e se recebesse a carta. Ele tinha duas saídas. Ou ele ia duvidar, e falar assim, eu acho que não vou cair nessa não, estão querendo pregar uma peça em mim. Ou ele ia pegar o último, vamos dizer assim, a última solução que ele podia ter, que era ficar no canto lá e esperar um helicóptero descer, não sabe de onde. Né? Agora, tinha uma decisão. Tem pessoas que já ouviram, já teve carta de Cristo para eles. Mas pode ser que na hora eles não teve o discernimento. Mas você é carta de Cristo. Você é escolhido para ser carta de Cristo, para levar uma mensagem de libertação, de salvação para a pessoa. Colossenses 1,13 fala assim, pois Ele nos resgatou do império das trevas. Amém? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Redenção quer dizer, foi tirado o peso, tirado a condenação. Amém? Romanos 8, 1 fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sabe, na hora que você passou, fala assim, eu quero estar com Cristo Jesus, eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor, aquele que manda a mim, vou obedecer, vou caminhar com Ele, nenhuma condenação há contra você mais, a partir desse momento. Amém? Não é gostoso saber disso? Amém? Nenhuma condenação, pois a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte, isso é o comecinho de Romanos, tá? Essa lei é a lei da condenação.
Pecado da morte. Quem se deixa dominar pelo pecado, está se deixando a levar para a condenação. Vai estar indo pelo corredor do fuzilamento. Se você anda com Cristo, sempre, o pecado vem, tenta, às vezes a gente cai no pecado, mas nosso papel é rapidamente, urgentemente, na hora que percebeu, é se arrepender e pedir perdão para o Senhor. E às vezes a gente tem que pedir perdão para algum irmão, porque pode ser que a gente pecou justamente ofendendo ou fazendo alguma coisa contra um irmão. Sabe, queridos, Deus não tem um plano B. Vocês entendem disso? Deus não tem uma outra opção. Ou é você, ou não seria você. A Bíblia mostra bem claro que é só ser humano, só homem, que é para evangelizar o homem. Por exemplo, nós estudamos esses tempos agora na célula, uma história do Pedro, apóstolo Pedro, que ele teve uma visão. Vocês lembram? Alô? Lembra? E nessa visão, Deus fala com ele, vai visitar um homem. Que homem que era esse? Cornélio. E você vai falar de mim para ele, né? Vai falar de Jesus para ele. E o Cornélio recebeu uma visão lá também, não foi isso? A visão do Cornélio qual que foi? Foi a mesma coisa ou não? Não, foi um anjo que foi falar com o Cornélio. Não foi? Agora, veja que interessante. O anjo foi falar com o Cornélio, falou, Cornélio, você precisa ouvir falar de Jesus, de salvação, através de um homem. Eu não vou dar essa mensagem, no fundo foi isso. Ele falou, chama Pedro, que ele vai falar para você a mensagem que você precisa. Não, o anjo não trouxe o evangelho para o Cornélio. E a Bíblia fala em vários lugares sobre isso, que os anjos são servos de Deus, que estão dispostos a servir, a proteger, a lutar por nós, a nos abençoar, a adorar a Deus, glorificar a Deus, mas não tem nenhum momento que os anjos vão evangelizar. Inclusive, em 1 Pedro 1,12, fala que os anjos anelam pelo ministério relacionado com a pregação do Evangelho. Anelo quer dizer, gostaria, né? Tem sonho, tem interesse por isso. Mas não foi dado para eles a evangelização. Porque a mensagem, veja assim como Deus fez. É homem, então a mensagem tem que vir por um homem. Carne para carne, amém? E veja mais uma coisa interessante. Quando Deus queria fazer a libertação do povo, o que ele fez? Comecinho de João e 1 João também fala. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era o próprio Deus. Não é isso? E ele se fez carne. Ou seja, o verbo, a palavra verbo naquela época era usada muito pelos gregos como o ser que dominava todo os planetas, as estrelas, todo o universo, né? Então ele estava dizendo assim, esse ser que vocês chamam de verbo, ele veio e se tornou carne e eu consegui apalpar, o João fala, né? Lá em 1 João. E nós apalpamos, né? Então, a questão toda, Deus teve que se tornar carne para evangelizar a carne e libertação de pessoas. Então ninguém pode fugir dessa. Se você foi chamado para ser discípulo de Jesus, chamado para ser salvo, você é escolhido para ser carta do Senhor, para levar o evangelho. Amém? Agora, uma coisa que nós precisamos estar sempre pedindo para o Senhor é uma visão correta do risco que os outros estão correndo, que estão já na fileira aqui do fuzilamento. Tem gente que já está nos últimos passos. Pode ser que o teu vizinho, seja o próximo a ser fuzilado, meu querido. Pode ser que um parente teu seja o próximo a ser fuzilado. E nós temos que ser uma carta urgente para essas pessoas.
Agora, nós não sabemos quem vai ser, só Deus sabe. Então, nós temos que ser uma carta expressa, rápida, né? Urgente. Fazer o nosso papel como carta de Cristo. Amém? Vós sois carta de Cristo. Isso já é manifesto no mundo espiritual. Você é escolhido para ser carta de Cristo. Tem muita gente que, apesar de ter sido salvo, escolhido, chamado para ser carta, mas ainda é uma carta guardada numa gaveta, escondida. Mas nós temos que nos manifestar para aqueles que são perdidos, aqueles que estão precisando do Senhor. Amém? Não deixe passar a oportunidade. Amém? Nós estamos nos preparando para a campanha de Casa de Paz. Não é? Nós estamos nos preparando para levar a paz do Senhor para as pessoas. Vai ser uma ótima oportunidade para você, junto com mais um, né, em par, irem como carta de Cristo para abençoar e ajudar aquela pessoa a sair do corredor da morte. Amém? Então diga comigo, eu fui escolhido para ser carta, para abençoar vidas e para ajudar essas pessoas a saírem do corredor da morte. Amém, glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Você tem um papel importante, querido. Amém? Depois a passagem fala assim, produzida por nosso ministério. Eu achei interessante essa passagem, porque, assim, lendo rapidamente, parece que é um pouquinho de orgulho do apóstolo Paulo, né? Vocês são carta de Cristo que eu produzi. Mas, na realidade, aqui tem uma mensagem que é muito mais importante do que isso daí. Não é assim. A questão é produzida por nosso ministério, quer dizer, que o apóstolo Paulo trabalhou nessas vidas, que ele, vamos dizer assim, lapidou, ele trabalhou, significa que Paulo produziu, né, que ele fez na vida daquelas pessoas, discipulando, acompanhando, orientando, fala assim, não é bem assim, não faça isso, faça aquilo, né? Por isso que nós falamos sempre, nós precisamos de ser discipulados e discipular. Nós não podemos nos negar aquilo que Jesus mandou fazer. Amém? Que é ide, fazei discípulos. E o apóstolo Paulo, você vai ver aqui nessa passagem que nós estamos vendo, que algumas vezes mostra que o apóstolo Paulo conhecia várias dessas coisas que os próprios discípulos já sabiam, né? Eles tinham que discipular, tinham que ensinar os outros a seguirem Jesus. Então, o que é que nós temos que fazer? Eu, como discipulador, eu tenho que buscar no meu discipulador e buscar em Cristo. Porque pode ser que o meu discipulador erre. Pode ser que o meu discipulador tenha uma visão meio que não está batendo. Então eu tenho que corrigir com a Bíblia, que é Cristo claramente, né? Então, nós somos, na realidade, discípulos de Jesus, mas nós devemos levar Jesus para as pessoas, ensinando aquilo que ele ensinou. Então, cada um de nós temos uma responsabilidade de crescer em companhia de Jesus, crescer, andar com Jesus em obediência e conhecer mais Jesus. Amém? Para poder ensinar ao outro quem que é Jesus e fazer o outro ser discípulo de Jesus. Por isso que façam discípulos. Fazer tem muito a ver com essa questão que ele falou, produzida, né? Por isso que ele falou produzida. Fazer quer dizer que tem um trabalho manual praticamente. Vamos ver isso assim, né? Mas na realidade é um trabalho braçal, de oração, muitas vezes de choro. Fala assim, eu não queria orar diante de Deus, Deus abençoa, faça com que ele entenda o que eu ensinei, né? Para que nós possamos ensinar justamente aquilo, sem pôr nem tirar aquilo que Jesus ensinou. Amém? Nós não podemos ser como alguns pensam, como caçadores de onça. Não sei se eu já contei essa história aqui para vocês, mas eu tenho a impressão que eu já contei, mas eu vou contar outra vez. Tinha uma pessoa, né, que se gabava muito, falava muito que ele era caçador de onça, e pegava onça e fazia isso, não tinha uma caça que ele não ia, que não pegava uma tal. E o outro falou assim, rapaz, você está contando vantagem, não é assim não. E onde estão essas onças? Tal, né? Aí ele falou assim, você duvida? Vamos comigo na caça. O outro falou assim, mesmo? Vamos comigo, se você cria coragem, vão comigo. Aí, os dois combinaram, foram, montaram uma barraca. Aí, na hora que chegou ali, falou assim, agora faz o seguinte, você fica aqui na barraca.
e me espera, e nós vamos pegar essa onça, já. Deixa eu sair e dar uma volta. E daí o cara, eu fico aqui, ele sai, né? E aí o cara saiu, ficou um tempo lá, de repente uma gritaria, quebrando um paus e escutando o rugido de uma onça, e de repente o cara entra na barraca e sai por uma outra porta e fecha aqui com o zíper da outra e fala assim, tira o couro dessa daí que eu vou buscar outra, né? Tem muita gente que faz assim, já pensou? Que tem gente que vai lá no mundo, caça uma onça, traz aqui e fala assim, pastor, se vira com essa daí, vou buscar outra, né? Nós não podemos ser desse jeito. Quando nós ganhamos uma vida para Jesus, nós somos responsáveis pela vida daquela pessoa diante de Deus. E nós somos chamados para ajudar aquela pessoa a crescer. Amém? No nome de Jesus Cristo. Nós somos chamados para consolidar essa pessoa na fé. Nós somos chamados para discipular, para ensinar como andar, como no fundo, no começo tem até, vamos dizer assim, uma troca de fralda, tem um ensinar a gatinhar, né, dar uma chupeta, tal. É o bebezinho espiritual, mas depois vai crescendo. Agora nós temos que discipular, temos que consolidar essa pessoa. Amém? Uma coisa que eu acho muito interessante, eu tive no sábado agora, na reunião de pastores lá que o Jamê é líder, e ouvimos um outro pastor pregando, falando sobre essa questão do gerar, fazer discípulos, e ele falou que uma coisa muito interessante. Qual que é o grande propósito de Deus para a terra? Quando Deus fez o homem, alguém lembra qual foi a primeira palavra que Deus falou para o homem? Que o homem ali, vamos dizer assim, recém-feito, né? Qual foram as primeiras palavras que entraram no ouvido do homem? Oi? Sim, mas tem um pouquinho antes, uma coisa antes. Ele falou assim, crescei e multiplicai, e domine sobre toda a terra. Isso quer dizer que, cresçam, multipliquem-se. Quer dizer que Deus está interessado. E depois falou com Abraão sobre isso, né? De ter muitos filhos, né? Que todas as famílias da terra iam ser abençoadas através de Abraão. Isso tem a ver com o interesse de Deus em abençoar todas as pessoas da terra. Mas isso foi se confirmar mesmo com Jesus Cristo. Porque só com Jesus é que nós podemos ser usados por Deus para levar a salvação para as pessoas, elas poderem entrar na luz, sair das trevas e entrar na luz. Amém? Só em Jesus há essa salvação. Amém? Muitos aceitam Jesus, e isso daí é uma coisa que a gente bate aqui, eu vou falar outra vez. Muitos aceitam Jesus como é o que vamos dizer assim, vendido nas televisões. Na maioria das televisões, né? Como se fosse, você vem para Jesus que você vai ter o benefício de ter o carro melhor do ano, a casa tal, própria, você vai ter o melhor salário, tudo benefícios materiais, físicos, e aí, às vezes até a pessoa que quer vir para Jesus, não porque quer ser submisso a Jesus, ou quer ir para o céu, mas porque quer felicidade aqui na terra. Aqui na terra, Jesus falou assim, neste mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo que eu estou aqui, né? Eu venci o mundo. Agora, nós precisamos andar em obediência a Jesus. Essa é a questão. Não importa, aquele povo lá que está sofrendo com os torturadores lá, morrendo gente, né? Com o pessoal do terrorismo, tudo, que estão matando cristãos, expulsando cristãos do Líbano, por exemplo. Eles estão saindo do Líbano para não voltar atrás e dizer que não aceita Jesus, que eles não são servos de Jesus. Eles preferem sair da terra deles e passar fome em outro país, mas eles continuam sendo cristãos. Esses daí vão ter um galardão maior do que muita gente aqui no Brasil, né? Nós precisamos lembrar disso. Nós temos uma salvação, não é por interesses
assim, do momento. Você não tem a salvação de libertar você da pobreza para a riqueza. Não é isso. Você é libertado das trevas. Que nas trevas você está condenado a ser fuzilado na morte eterna. Agora, na luz você tem a vida com Cristo. Amém? E o futuro que te interessa é o futuro no céu. Amém? Jesus Cristo não morreu para que você fosse abençoado, querido, sabia? Jesus Cristo não morreu para que você fosse membro de uma igreja. Jesus Cristo não morreu para que você fosse um crente bonzinho. Jesus Cristo morreu para que você fosse para o céu e saísse do corredor da morte. Amém? Essa é a mensagem correta. Essa é a mensagem da vida eterna, vida eterna. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, inclusive, para que você fosse a carta de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Expandindo o reino na terra, né? Quando nós fizemos a casa de paz, lembre disso, nós vamos fazer a casa de paz em obediência a Cristo. Cristo mandou. Amém? E a ideia é obedecer a Jesus, levar a paz, porque eu sou uma carta, né, de Cristo, e expandir o reino. Expandir o reino no sentido de aumentar o número de pessoas que creem no Senhor Jesus e andem com o Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. A outra questão que está no versículo que nós lemos é escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Sabe, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é que muitas vezes nós ensinamos para a pessoa entender a coisa, mas não é bastante isso, porque isso fica no intelecto. Tem que ir para o coração. Amém? Tem que ser escrita mas com o Espírito de Deus vivo. Não é com tinta. Amém? Ou seja, nós não podemos ser uma carta escrita de coisas que a gente lembra só, de conceitos. Nós não podemos ser assim. Nós somos chamados para ser carta enviada pelo Senhor, mas escrita aqui dentro, pelo Espírito de Deus. Amém? Por isso nós precisamos buscar muito em oração. Por isso os discípulos obedeceram a Jesus lá em Atos, né? Fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Aí vocês vão sair como minhas testemunhas. Não foi isso? Você tem que buscar, nós temos que buscar. Busca a Deus lá no teu quarto, busque a Deus junto conosco, busque a Deus em reunião de oração, busque a Deus lendo a Bíblia e se quebrantando diante do Senhor, mas deixa Deus crescer dentro de você, deixa Deus dominar a tua vida. Amém? Fique em oração perseverante até que do alto você seja revestido do poder. Amém, meu irmão? Oração perseverante até que do alto seja revestido do poder. Aí então você vai ser minhas testemunhas. Amém? Se fizermos discípulos independentes do Espírito Santo, vai ser como um papel em branco ou um rabiscado que não dá para entender nada e não chega em ninguém, porque o Espírito Santo foi deixado de lado. Não é uma seita isso daqui. Amém? Nós somos separados por Cristo e enviados pelo Espírito Santo por Cristo. Amém? Então o que está escrito dentro do teu coração é para ser escrito pelo Espírito de Deus. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Por isso que você deve vir às vigílias. Nós devíamos ter vigília todo sábado. Nós devíamos ter reunião de oração todo dia, daquelas que pegam fogo, né? Eu estava conversando com um pastor que esteve na Coreia recentemente. Ele estava falando que na Coreia são várias igrejas, denominações que têm reunião de oração a partir das 5 da manhã, todo dia. 5 uma reunião de oração, 6 a outra, e os templos lotados de gente orando, clamando a Deus. E é um país que está sendo abençoado de todos os tipos, jeito, né? Deus tem abençoado. Nós precisamos quebrar a preguiça, o comodismo de querer uma oração curtinha. Nós precisamos orar, a buscar a Deus mesmo, bastante, em nome de Jesus. Amém? A mensagem do Senhor tem que ser escrita pelo Espírito Santo. Nós precisamos buscar a Deus. É preciso haver avivamento. Lembra que eu trouxe uma palavra no começo do ano? Avivamento é o contrário de morte. É buscar vida em Cristo.
Amém? Então nós precisamos desse avivamento, precisamos ser cartas vivas. Amém? Para se engajar e ir à casa de paz é preciso orar, é preciso buscar a Deus, é preciso buscar em Deus, falar assim, Deus me mostra uma casa, eu quero ser usado por Ti, eu quero ir em submissão a Ti e também clamar, Deus, eu não posso ir sem o Senhor. Se submeta, saiba disso, que você precisa de Deus para te proteger, te orientar e te encaminhar. E você vai ser bênção lá, com unção do Senhor, com unção do Espírito Santo na tua vida. Amém? Mas você não pode ficar gastando tempo, perdendo tempo com coisas, enquanto você devia buscar, coisas supérfluas, estou falando, né? Enquanto você devia estar buscando a Deus. Amém? Outro tópico, você lendo lá a passagem, né? Você vê que fala assim, escrita não em tábua de pedra, mas em tábua de carne, isto é, nos corações. Sabe, queridos, isso para mim tem a ver com compaixão. Escrita na tábua de carne, significa que foi escrita onde há sensibilidade, onde há empatia pelas pessoas, onde há sensibilidade com o sofrimento dos outros. Amém? Compaixão quer dizer compaixão. Paixão, o significado da palavra paixão é sofrimento. Amém? Então, se usa muito, principalmente aqui do lado do Sudeste, aqui, que a pessoa está apaixonada, como se fosse uma coisa assim, maravilhosa. Né? Mas o correto mesmo do português, a paixão é sofrimento. Se a pessoa está apaixonada, seria estar sofrendo. Né? O Nordeste usa esses termos assim. E veio, na realidade, a ser misturado, porque muitas pessoas sofrem por causa do amor que tem para o outro, não é correspondido, coisas desse tipo. Né? Mas é sofrimento, por isso que existe o filme A Paixão de Cristo. Né? Agora, é sofrer com a pessoa, com paixão. Você está sentindo o que o outro está sentindo e você se entristecer junto com ele. Chorar com os que choram. É isso que Jesus falou. Está sentindo que a pessoa está por um pouco para ser fuzilado. Está no corredor da morte, pode ser o próximo a ser jogado e fuzilado. Né? E nós temos que sentir essa dor, sentir esse desespero e clamar por essas pessoas. Amém? Nós precisamos nos dispor a amar essas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém? A Bíblia mostra em vários lugares que Jesus ele sempre tinha compaixão. Ele era um apaixonado pelo sofrimento dos outros. Né? Tem uma passagem, claro que acho que todo mundo lembra, em que Jesus ele ia andando com os discípulos e um pouquinho antes da cidade de Naim e estava passando um féretro, né, de um defunto lá que estava já para ser enterrado. E estava chorando ali do lado uma mulher. Jesus ficou sabendo que essa mulher era viúva e ele era o único filho que tinha morrido. E chorava muito. A Bíblia fala assim, e Jesus, sentindo íntima compaixão pela mulher, chegou para a mulher e falou assim, não chore, deixa que eu vou resolver isso. Né? Ele sentiu íntima compaixão. Quer dizer, lá dentro ele sentiu a dor da pessoa. E nós precisamos ter isso. Sentir a dor daqueles que estão prestes a ser fuzilados. No corredor da morte. Falta pouco. E nós precisamos tomar providência urgente. Não cruze os braços, meu irmão. Procure sentir o que os outros estão sentindo. Principalmente aqueles que estão passando já lá faz tempo já estão lá nas trevas. Amém? Compaixão é a chave para abrir portas. Compaixão é uma forma, inclusive, de você se aproximar das pessoas. É o combustível do cristão que se aproxima e abençoa a vida e ainda abre a porta da pessoa, o coração da pessoa, para falar de Jesus. Compaixão abre os olhos para vermos aqueles que Jesus vê com dó, com compaixão. Amém? Nós precisamos ter essa compaixão. A compaixão nos leva a amar as pessoas que Jesus ama. Amém? Nos leva a sermos representantes dele aqui na terra, porque ele se movia de íntima compaixão.
Você tem chorado pelo sofrimento dos outros? Você tem chorado porque vendo que tem pessoas passando por sofrimentos terríveis e às vezes estão indo para o inferno e você tem sentido isso? Que o Senhor tenha escrito não numa tábua de pedra, que teu coração não seja pedra, mas seja de carne e que você sinta compaixão pelas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém? A compaixão é levar esperança, levar libertação, levar paz, alegria, salvação. Mas eu gosto muito da palavra esperança, porque a esperança fala, Jesus é o rei da paz e da esperança também, porque a Bíblia fala que a esperança junto com o amor são as últimas coisas. Por quê? Porque a esperança, você chega a uma pessoa que está desesperada, praticamente assim, o fuzil apontando para ela, mas você mostra assim, não é o fim, meu filho. Aceita Jesus, você sai dessa, né? Entrega a tua vida para Jesus, que há esperança. Em Jesus há esperança. Você é a carta de Cristo para mostrar esse caminho, para levar esperança para as pessoas. Amém? Mas para levar essa esperança, nós temos que sentir no coração a dor do outro. Amém? É para as pessoas encontrarem em nós o apoio, encontrarem em nós amigos que sintam o que as sentem, como se fossem os melhores pais. Na realidade, o mundo espera, porque o que nós lemos na Bíblia, já é revelado que vós sois carta de Cristo. Muitos aí estão olhando para você, esperando em você alguma coisa melhor do que os outros mostram, né? E o mundo tem, sempre nesse sentido, tem mostrado um para o outro aí pessoas que são mau testemunho. Eu lembro de uma pessoa que foi meu vizinho, que brigava, xingava, vira e mexe, batia a porta lá e, né? Às vezes a mulher até saía para a rua porque o homem tinha virado uma fera lá dentro. E um dia, uma pessoa que ficou, eu estava tentando evangelizar ele, lá num canto, assim, numa casa próxima, e ele falou assim, para ser cristão, igual aquele ali, ele não falou cristão, evangélico. Ser evangélico, igual aquele fulano lá, eu não quero ser evangélico. E aquilo foi uma barreira. Uma barreira. Nós precisamos ser carta de Cristo. Amém? Mostrando amor, mostrando paz, mostrando tranquilidade e esperança. E dentro de casa. Então, por isso, queridos, é que nós temos que ser os melhores pais, os melhores irmãos, os melhores profissionais, os melhores amigos. Amém? Que vão dar a mão, que vão ajudar, que vão dar esperança para as pessoas, que vão ajudar a pessoa a ser liberta do corredor da morte. Mas se a pessoa só encontra em você uma pessoa chata, reclamona, briguenta, egoísta, brava, né? Em vez de você levar paz, você está levando angústia, desespero, ansiedade. Não é para sermos assim, amém? Aí você precisa tomar uma providência urgente. Nós precisamos disso, né? Se aproximar de Jesus. Se você sente que algumas vezes você tem sido assim, você estoura com as pessoas, não devia estourar. Você explode, você não, em vez de levar paz, você leva angústia, leva tristeza. A primeira coisa que você tem que fazer é se arrependa, mas chega para Jesus e fala, Jesus, muda meu coração. Eu tenho que ser, ter uma mensagem escrita num coração de carne, que ame as pessoas, independente do que os outros fizeram, que perdoe as pessoas, independente do que fizeram conosco, que nós possamos ser uma carta de tranquilidade para as pessoas. Amém? No nome de Jesus Cristo. Tem uma passagem que o apóstolo Paulo fala também, que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. Que as pessoas sintam em nós o cheiro de Cristo e ver que Cristo está em nós e que é um bom perfume. Amém? Diga para o teu vizinho, eu quero sentir o bom perfume de Cristo na tua vida. Amém. Não o mau cheiro, né, filho? Não o mau cheiro do inferno, principalmente, espiritualmente falando. Mas para nós que somos carta de Cristo,
né? Nós temos que ser pessoas com força, levar as pessoas a se animar, levantar as pessoas e mostrar o caminho do Senhor. Não sei se vocês já viram, eu lembro quando eu era adolescente ou jovem, eu vi uma história de uma mãe que o filho estava na calçada e veio um carro, atropelou o menino e ficou em cima do menino. Aí a mãe chegou no carro, se não me engano, no Fusca, chegou no carro e levantou o carro, para pensar uma senhora que, humanamente falando, ela não teria essa força. Mas muitas vezes acontece isso com pessoas que amam intensamente, porque Deus dá uma força sobrenatural para nós abençoarmos as pessoas. Amém? Que você possa ter essa força para abençoar as vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém? E quando chegar você aí a casa de paz, é para você levar paz, amor. Amém? E para aqueles que são filhos da paz, os donos da casa. Amém? O último tópico dessa passagem, eu quero que você olhe, pega na Bíblia lá e veja o que é que está faltando aqui. Escrita não, eu não vou dar muito tempo, nós estamos já adiantados. Mas é o seguinte, se você perceber bem, a Bíblia fala assim, o apóstolo Paulo fala assim, vós sois a carta. Aqui tem um pouquinho de, vamos dizer assim, de uma pergunta aqui, pensando em português, né? Se vós sois, vós quer dizer mais que uma pessoa, não é? Sois, quer dizer, também plural, não é isso? Vós sois a carta. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui também que é importante ser um grupo. É importante a unidade. Amém? Por isso que eu trouxe uma palavra uns tempo atrás. Aí. Lembra quando eu mostrei para vocês um vídeo de vários búfalos enfrentando alguns leões? Nós precisamos ser assim. Se tiver alguém atacando um amigo nosso, um irmão nosso, nós precisamos nos juntar. Se for preciso ir lá, bater a cabeça nele. Mas o espiritual, que é mais importante, que é ver que a pessoa está sendo atacada por demônios, nós intercedemos, entrarmos em oração, em jejum por aquela vida. Amém? Vós sois, no plural. Nós somos, queridos, uma carta. Nós precisamos nos juntar. Por isso que Jesus falou, onde tiver 2 ou 3 reunidos, Deus está contando com mais que um. Amém? E quando nós estamos falando em casa de paz, estão indo 2. Então Cristo já vai com você, se você vai no nome de Jesus. Amém? Por isso que é importante orar antes, os 2 juntos, estarem clamando. Em agosto nós vamos estar tendo 2 reuniões de oração, só nesse sentido de nós sermos a dupla abençoadora, né? Dupla a carta de Cristo. E nós vamos ungir cada um, vocês vão no nome de Jesus Cristo, para ser abençoadores, levar a paz do Cristo. Amém? E eu preguei já também, na mesma época, eu preguei sobre uma oração que Jesus fez em João 17. Lá em João 17, Jesus estava orando pelos discípulos e fala assim, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe para que eles sejam um. Sejam um quer dizer unidade. Para que o mundo creia que tu me enviaste a eles. O mundo vai crer se nós formos um. Se você tem uma tentação de falar mal do irmãozinho, se você tem uma tentação de ficar fofocando, de não ir direto no irmão que você não gostou e acertar, mas fica criando fofocas. A Bíblia mostra em vários lugares que isso é demoníaco. Você tem que, se você não gostou, vai falar com quem você não gostou. Não fique falando para outro. Amém? E ore por aquelas pessoas, abençoe cada um, esteja intercedendo para que nós sejamos um, no nome de Jesus. Amém? Para que nós sejamos juntos uma carta com esse objetivo de levar o Jesus Cristo para as pessoas. Amém? O objetivo de Jesus é que o mundo creia que o Pai enviou Jesus. Amém? Nós éramos separados das trevas, estávamos nas trevas, certo? Cada um por si, perdidos, soltos lá. Mas na luz é para que nós estarmos juntos. O apóstolo João fala sobre isso, que nós precisamos ter comunhão uns com os outros. Porque se nós não tivermos comunhão uns com os outros,
Você está mentindo quando você fala que você está com Deus. Nós temos que ter essa comunhão com Deus. Amém? Aproveita e lê, né, Ademir? Nós estamos lendo juntos a 1 João. Queridos, isso significa que sozinho não vamos cumprir a missão dada por Jesus de levar a salvação e tirar vidas que estão condenadas ao fuzilamento. Amém? Nós não podemos estar juntos. Juntos, sim, nós podemos estar juntos e abençoando as pessoas. Juntos nós vamos cumprir essa missão dramática, importante na vida das pessoas, que é tirar eles, resgatar eles das trevas e tirar do corredor da morte. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Por isso a campanha de paz está aí para você. Começa a procurar um irmão, uma irmã, para que você possa ir junto com o outro. E comece a orar já por isso. Porque nós precisamos depender do Espírito Santo. Fala, Espírito Santo, eu preciso de Ti, me ajuda. Nós precisamos, nos ajuda, para que nós possamos levar a Tua paz para aquelas pessoas. Amém? Se você quer ser carta de Cristo, querido, aceite a responsabilidade de ser carta. Amém? Carta de Cristo. Fala assim, eu sou a carta de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. Não fuja dessa intenção, esse chamado, em nome de Jesus Cristo. Veja se você tem produzido, está sendo trabalhado por um discipulador. Não fique sozinho. Foi uma das coisas que nós conversamos, né? Ele está dizendo, produzida pelo meu ministério. Você deve ser produzido, trabalhado, ensinado, consolidado na fé por alguém. E aí você vai ajudar e consolidar outros. Você precisa disso. Se você não fez isso, você deve procurar o líder de célula teu para ver se ele te arruma alguém para cuidar de você. Se já tem, não falte às reuniões de discipulado, porque você precisa dessa consolidação na fé. Você precisa de ser trabalhado como carta no nome de Jesus Cristo. Amém? Outra coisa, persevere em oração. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Adoração, comunhão com o Senhor, comunhão com os cristãos, em busca de ser revestido do poder do alto. Amém? Nós precisamos buscar o Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Se você e mais um irmão tem interesse em estar orando um horário que os outros não podem, nós arrumamos um jeito, o salão está aberto, se você quiser vir orar aqui, vamos convidar outras pessoas, mas não deixe de orar, busque o Senhor. Amém? Se aqueles que têm horário disponível, período da tarde, por exemplo, tem o Mateus, está aqui sempre, eu venho também, mas nós podemos, sempre não, tem um dia que ele tem folga, né? Mas nós podemos nos encontrar para estarmos buscando a Deus, mais nesse sentido, para que nós possamos ser revestidos do poder do alto, para que nós possamos ser escritos com o dedo do Deus vivo. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Persevere em oração. Ore ao Senhor pedindo compaixão. Nós precisamos ter esse amor pelas pessoas que estão perdidas. Pessoas que estão nas trevas, queridos. Muitas vezes nós vemos uma pessoa e falamos assim, esse daí também é drogado? Também. Não importa, Deus ama aquela vida. E nós precisamos amar também. Amém? Que nós temos compaixão. Sofrer a dor do outro e orar para que nós possamos ser bênção, levar a vida para aquelas pessoas, no nome de Jesus Cristo. E buscar unidade. Sermos uns, no nome de Jesus Cristo. Cedendo, mas eu sou assim mesmo? Não fique batendo em coisas que um tem um pensamento do outro. Junto com aqueles que estão, não importa. Ou, por exemplo, eu e o pastor Jamei, tem coisas que nós, tem pouca coisa, mas que nós ainda não afinamos com relação a entender a palavra, um ponto. Mas não é isso daí, fica longe para falar. Ele não é o meu discipulador. Ele cuida de mim, ele ora por mim, me aconselha, me orienta, passa para mim as verdades, né? E que eu tenho que seguir com mais precisão. Agora, uma coisa muito importante nisso, aquilo que eu comecei a conversar aqui, não sei se eu falei, que o grande sonho de Deus, quando eu falei sobre Deus ter falado para Adão, porque ele crescesse e multiplicasse, o sonho grande de Deus é ter uma família muito grande, cheia de filhos parecidos com ele. Amém? Então que você seja um desses, filhos de Deus,
participante da família e que gere outros filhos e ajude a cuidar. Cuidar como? Discipular, orientar, fazendo o que o apóstolo fala ali, né? É produzida pelo nosso ministério. Amém? Com compaixão. E busque unidade, cedendo, perdoando, amando, no nome de Jesus Cristo. Para que as pessoas que estão no corredor da morte não sejam fuzilados no inferno. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ficarem de pé. Nós vamos orar agora. Você pode ver ali esses 5 itens que eu comentei sobre essa passagem. Nós somos carta de Cristo. Você aceitou Jesus, ou você não tem jeito de você fugir disso. Você é carta. Você tem um destino. E o remetente é Jesus Cristo. Amém? Então coloca a tua vida diante de Deus. Fala, Deus, eu preciso assumir isso. Eu preciso ser carta, Senhor. Eu assumo a responsabilidade de ser carta, Senhor, para levar, Senhor, a tua palavra, a tua mensagem. Eu quero ser discípulo, Senhor. Eu quero ser revestido do poder do alto. Eu quero ter compaixão, Deus, pelo condenado à morte, Deus. Eu quero estender minha mão, quero ajudar, Deus, e eu quero tirar qualquer barreira do meu coração que venha contra a unidade, que me coloque fora da unidade, Pai. Eu quero ser um com os irmãos. Nós queremos ser cartas. Eu sou parte, Senhor, de ser carta do Senhor Jesus Cristo. Oh, Deus, perdoa, Senhor, aquelas pessoas que têm, Senhor, escapado, fugido da responsabilidade. Mas o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Venha sobre nós, Senhor. Dá-nos força, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Unge-nos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, para que nós possamos ter o poder do alto para ir avante, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Venha sobre nós, Senhor. Nós nos colocamos diante de Ti agora, Senhor, nos dispondo a ser carta. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor. Senhor, esses dias, Senhor, de casa de paz, Senhor, que nenhum de nós fique, Senhor, sem levar a Tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor está dando essa oportunidade de sermos praticantes da Tua palavra, Senhor. Unge-nos, capacita-nos, dá-nos, Senhor, o parceiro para fazer isso. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, Deus. Venha, Senhor, venha o Teu reino. Reina sobre nós. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Sabe, se eu sentia de orar por aquelas pessoas que sentem barreira para ser uma carta viva, que tem tido umas amarras, pode ser na timidez, na preguiça, ou colocando prioridades que não são as prioridades do Senhor, mudando o rumo daquilo que você, várias vezes você pode ter feito promessas ao Senhor e você depois não cumpriu, sabendo que tem vidas no corredor da morte, uma hora ou outra serão fuziladas. E você está ali, com essa barreira impedindo. Se você sente uma barreira, um impedimento, às vezes pode ser físico, pode ser espiritual, pode ser emocional. Às vezes você se sente incapaz, se sente tímido. Fique sabendo que os discípulos que Jesus mandou, nenhum deles tinha muitos anos de convertido. Em Lucas 10, por exemplo, devia ter máximo 1 ano de convertidos. E tinha muitos discípulos recém-convertidos. E o Senhor está dizendo, vai, solta essa barreira, quebra isso daí, no nome de Jesus Cristo. Se você tem uma barreira, você está sentindo isso que te impede, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Timidez, preguiça, medo, mudança de prioridade, mudança de rumo. Vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Para que você seja uma carta viva de Cristo. Para que você seja usado por Senhor Jesus Cristo. E ousado, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Se você tem tido dificuldade em orar e buscar Deus, também
você deve vir aqui porque você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo de Deus, você precisa de ser revestido do poder do alto. Vem aqui na frente, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus. Se você quer assumir a responsabilidade de ser carta, de ser enviado, se você quer se submeter a um discipulado e não tem se submetido, vem aqui na frente, no nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar por você, no nome de Jesus. Senhor, tanta gente está indo para o inferno. Tantas pessoas estão no corredor da morte para ser fuzilado uma hora ou outra. E nós não podemos ficar parados, Senhor. Nós não podemos ficar com barreiras, Senhor. Nós não podemos cruzar os braços, Senhor. Nós não podemos deixar o medo, a timidez nos impedir, Senhor. No nome de Jesus Cristo nós rejeitamos esse medo, a timidez. Aquela palavra que fala, você ainda não está pronto, você é incapaz. Mentira, nós rejeitamos isso no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. E nós vamos avançar, Senhor. Capacita esses irmãos que estão aqui na frente, Pai. No nome de Jesus Cristo, Deus. Senhor, nós abençoamos essa vida, no nome de Jesus Cristo. Para que toda barreira seja quebrada na mente e no coração. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Oh, Deus, enche, Senhor, essa vida com o teu poder. Enche, Deus, essa vida com o teu poder, no nome de Jesus Cristo. Venha, Senhor, enche. Enche, Deus, com o teu poder no nome de Jesus Cristo, Deus. E que o Senhor possa usar, Senhor, essa vida, Senhor, com uma carta viva mesmo, com poder, seja, Senhor, usada, Senhor. Que vidas sejam salvas do corredor da morte por causa dela, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Enche, Senhor, ela de ousadia, de autoridade, Deus, de poder. No nome de Jesus Cristo, Deus. E que teu nome seja glorificado nessas vidas, Pai. No nome de Jesus, Deus. Oh, Deus, seja glorificado. Dá a elas, Pai, capacitação. Obrigado, Deus, porque elas tiveram essa disposição, essa coragem de vir aqui. Senhor, eu te peço que o Senhor preencha, Senhor, todos os vazios, Pai, que elas sentiram, principalmente, Senhor, na alma, Deus. Mas nós rejeitamos isso agora. E já quebramos no mundo espiritual, no nome de Jesus Cristo. E que o Senhor seja louvado e vidas sejam salvas através delas. No nome de Jesus Cristo. Aleluias a ti, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia a ti. Seja glorificado, Deus, em todas as atitudes. E tudo que falarmos, fizermos ou fizermos, Senhor, ou qualquer coisa, Deus, que nós fizermos, vivermos, respirarmos, o Senhor seja louvado e vidas sejam alcançadas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor te abençoe. Em nome de Jesus Cristo.